Vitor, esse dia eu tava lembrando da aula de história. O professor falou que antigamente Uberaba era chamado como Água Clara. Não, mas a minha professora, ela me explicou que se chamava Sertão da Farinha Podre. Não, meu professor falou que era Água Clara. Ué, mas eu escutei de meu amigo, minha professora me falou que era Sertão da Farinha Podre. Não, ele escutou errado, porque todos os meus colegas que estavam na sala também falaram, todo mundo entendeu que era Água Clara. Mas, cara, Fernando, você pegou a recuperação em história. E aí? Mas mesmo assim, eu prestei atenção. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O João Vitor tá falando que o Uberaba antigamente era chamado como Sertão da Farinha Podre. E eu tô falando que era como Água Clara. Pois é, mas isso não tem problema, porque os dois estão certos. Na verdade, Uberaba quer dizer águas claras e cristalinas. Mas naquele tempo, quando eles começaram a descobrir aqui, todo aquele arraial que foi montado foi conhecido como Sertão da Farinha Podre. Vocês querem conhecer essa história? Então vamos lá. Me ajuda aqui. Enquanto isso, nós vamos tomando um cafezinho e vamos mostrar um pouco dessa história. Pode ser? Vou pegar esse farelo de milho aqui e vamos esparramar aqui pra gente conversar. Pode comer. Aqui nós temos o Rio Paranaíba, que vocês conhecem. Aqui nós temos o Rio Grande, com seu dentinho, que vocês também conhecem. E que eles vão desembocar aqui no Rio Paraná. Para isso, a gente vai ter que voltar e contar a nossa história desde 1700, no século XVIII. O Brasil tinha só 200 anos de descobrimento. E aqui neste sertão, que era o fundão da capitania de São Vicente, só viviam os índios bororós e os índios caiapós. E também muitas feras. Era o tempo dos bandeirantes, do Anhanguera, do Borba Gato. Anhanguera ficou conhecido como Anhanguera porque ele botou fogo no aguardente e os índios ficaram com medo dele incendiar as águas e chamaram ele de Diabo Velho, que quer dizer Anhanguera na linguagem deles. Nos primeiros tempos, a colonização do Brasil predominou na região litorânea, ao longo de toda a costa. Mas aos poucos a coroa portuguesa percebeu a necessidade de interiorizar, ou seja, adentrar o território, dado que o território era muito vasto, com as possibilidades de muitas riquezas. Então os bandeirantes, a coroa portuguesa criou o movimento dos bandeirantes e os sertanistas que adentraram o território brasileiro, levando, eu posso dizer que eles eram os novidadeiros, levando a ideia de uma civilização, de um mundo onde as coisas eram diferentes, assim como Portugal, um lugar desenvolvido. Então a ideia de civilização, de povoar e civilizar os sertões. Inclusive, uma expressão muito utilizada na época, que era amansar os indígenas. Com a descoberta do ouro em Goiás, a região passou a ter uma importância estratégica. Eles vinham as bandeiras para trabalhar e buscar o ouro através dos rios. Então, o governador da capitania de São Paulo e de Minas Gerais eles começaram a empreender viagens e explorações que visassem um atalho nessas terras. E neste tempo, naquele momento, como toda a região era ocupada pelos índios, foi muito difícil, eles eram muito bravos. Quem fez essas viagens foi o Anhanguera II, em 1725, porque o pai dele já estava muito velho. E ele, quando fundou lá a Vila Boa de Goiás e voltou, ele fez a primeira investida nessa região. Como o sertão já passou a ser sertão da capitania de Goiás, e os índios eram muito bravos, eles estavam com muita dificuldade de conseguir colonizar aqui, o governador da capitania de Goiás criou um projeto de colonização, nomeando Antônio Pires de Campos para pacificar os índios da região. Então, ele veio até aqui e desenvolveu aqui uma viagem, colocando uma aldeia de cada lado, cortando este velho sertão
que ficou conhecido como Sertão da Farinha Podre. Quando os bandeirantes entraram pela região do Triângulo Mineiro, eles encontraram aqui os índios Caiapós e os índios Bororós. E isso gerou um conflito com os bandeirantes. Então eles nomearam um português chamado Antônio Pires e Campos para fazer todo o policiamento da região. E isso causou um conflito muito sério na região, porque os bandeirantes utilizaram dos índios Bororós para lutar contra os Caiapós. E isso provocou um extermínio completo na região das populações indígenas, visto que em 1820 havia só 8.000 índios na região. Em 1870, conforme documentos da ata da Câmara Municipal, não havia mais índios aqui. Como eu falei para vocês, nós estamos falando de capitanias hereditárias. Naquele tempo, o Brasil era colônia de Portugal e o sistema político era dividido em capitanias hereditárias, não eram estados. Como eu disse, nós estávamos na capitania de Goiás, capitania de Minas Gerais, de São Vicente, e descobriram ouro na região onde hoje fica a cidade de Sacramento. E lá atraiu muita gente e foi fundado lá pelo cônego Hermógenes Braunschweig Casimiro de Araújo, o julgado do desemboque, que tem muita importância na fundação e na história de Uberaba. O desemboque, no nosso mapa, fica localizado exatamente aqui. Naquele tempo, a capital do Brasil era Salvador, que depois foi para o Rio de Janeiro, que depois foi para Brasília. Junto com aquele momento e aquele período acontecia a Inconfidência Mineira, que eu sei que vocês já estudaram. Desemboque foi um arraial que surgiu às margens do Rio das Velhas, atual Rio Araguari, nas terras do atual município de Sacramento. E esse arraial surgiu ali e se desenvolveu consideravelmente para as circunstâncias da época por causa do ouro que existia e era explorado no leito do próprio rio. Esse arraial se desenvolveu tanto que dele começaram a surgir bandeiras e entradas a oeste, onde existia apenas, correndo a Marça Virgem, a Via Anguera. Aí nesse lugar é que essas bandeiras vieram no começo do século XIX. E daqui é que surgiram as cidades de Uberaba, Sacramento, Conquista. Olha só, a nossa região naquele tempo fazia parte ainda da capitania de Goiás, que depois passou a ser a capitania de Minas Gerais. Ficou com Goiás até 1816. Bem, como o governador de Goiás queria povoar a região e tomar a posse das terras, ele já tinha promovido a pacificação. Ele começou a distribuir as famosas sesmarias, que nós já conversamos sobre isso. Essas sesmarias têm uma grande importância para a nossa história. Teve importância o papel de José Francisco de Azevedo na ocupação do Triângulo Mineiro, especialmente no século XIX, em 1806, o antigo Sertão da Farinha Podre. Isso através da fundação do Arraial da Capelinha, que foi criado em torno do córrego do Lajeado. José Francisco de Azevedo era um medidor de terras, e sesmarias, como se chamava na época, que eram grandes extensões de terras que eram distribuídas desde o período colonial. E ao entorno dele, vários outros transmigrados acabaram se estabelecendo nesta localidade. Em 1809, o sargento-mor Antônio Eustáquio da Silva Oliveira, conhecido como Major Eustáquio, é nomeado pelo governo de Goiás a se estabelecer nessas regiões como disciplinador de índios e como aquele que iria estabelecer a ordem
e os processos de ocupação efetivas da terra. Ele funda uma fazenda, né, suas terras, onde hoje é a Fazenda Experimental Getúlio Vargas, e devido a esse fator, Uberaba estava prestes a ser fundada. Como aconteceu em todo o Brasil, o processo de ocupação das terras foram através de sesmarias. E em Uberaba não foi diferente. Nós temos aqui próximo de Santa Rosa, sesmaria que foram doadas para Francisco de Azevedo. Temos também documentos de doação de terras, que é a sesmaria do Tristão de Castro doando para a igreja, na parte central de Uberaba hoje, onde está a Praça Rui Barbosa. E temos também o Antônio Eloy Cassimiro de Araújo, que é o barão da Ponte Alta, que herdou as sesmarias de Santo Inácio, Bebedouro e Ponte Alta. Terras que, se a gente for imensidão, daria aproximadamente daqui na divisa com o Sacramento, né? E temos também a presença dos escravos, e onde tem escravos, com certeza você vai ter as formações de quilombos, Tengo-Tengo, Ambrósio. Ainda viviam por aqui os índios e as feras. Nesse tempo o Brasil estava fervendo, Brasil colônia, porque desde 1808, Dom João VI mudou-se para o Brasil com a corte, fugindo de Napoleão. Nesse tempo, um homem de 51 anos, chamado Major Antônio Eustáquio de Oliveira e Silva, foi nomeado comandante regente dos índios do sertão da Farinha Podre pelo governador de Goiás, governador da capitania de Goiás, por influência do seu irmão. Ele empreendeu uma bandeira, foi até o Prata, fundou a cidade do Prata, depois passou por essas bandas. Mas há relatos históricos de terem passado por aqui também uma exploração comandada por um homem chamado José Francisco Azevedo, lá na região onde hoje é Santa Rosa, o distrito de Santa Rosa. Na prática, a nomeação de Antônio Eustáquio como curador dos índios significou o massacre de todos os caiapós que habitavam a região. Eles foram dizimados. Para você ter uma ideia da dimensão do genocídio, na segunda metade do século XIX já não havia mais registros de índios no sertão da Farinha Podre. E os sertanistas foram levados a exterminar os índios porque a mineração desenfreada no desemboque havia acabado com as terras. Buscar novas terras era uma necessidade urgente. E um dos sertanistas que lideravam esses grupos, chamado José Francisco de Azevedo, ele acabou fundando um pequeno núcleo populacional às margens do Ribeirão do Lajeado, e como estavam no sertão da Farinha Podre, o povoado ficou conhecido como Arraial da Farinha Podre. E nessa época, o Antônio Eustáquio organizou mais uma expedição, chegou até o Ribeirão do Prata, matou mais um monte de índio e tomou posse das terras. Como esse ambiente ficou seguro, porque também não tinha mais índio, aqueles habitantes do Arraial e uma leva de imigrantes da região central da província de Minas Gerais, os chamados geralistas, eles acabaram ocupando aquelas terras e também construindo as suas casas nas imediações da morada do próprio Antônio Eustáquio. Pode bombar, Carlos Fernando. É a água. É em torno da água que todos os povoados se formavam antigamente. Foi assim que Major Eustáquio de Oliveira chegou na nossa região, encontrou o Córrego das Lajes e ali fixou a sua residência e começou a atrair o povo para formar o arraial da nossa terra. O Major Eustáquio, quando chega em Uberaba, ele já chega com os títulos de curador de índio e regente do sertão da Farinha Podre. Então o major chega com todo o aparato para estar aí fundando uma cidade. Mais tarde, em 1816, a nossa região do Triângulo Mineiro deixou de fazer parte da capitania de Goiás e passou a fazer parte da capitania de Minas Gerais. Uns dizem que isso aconteceu pela influência dos fazendeiros, que já era uma força econômica da região na época. Outros dizem que era por influência da Dona Beija, uma bela mulher que encantou o ouvidor do rei. Em 1816, a região do Triângulo Mineiro passa a pertencer a Minas Gerais. Por que aconteceu isso? Os fazendeiros prósperos da região do Triângulo Mineiro fizeram abaixo-assinado para o rei Dom João VI para que o Triângulo passasse a pertencer a Minas Gerais.
e isso aconteceu. Mas tem uma outra explicação que mistura mito com realidade. É o caso da Dona Beija, que ela interferiu na passagem do Triângulo Mineiro para Minas Gerais, porque ela tinha como amante o ouvidor e esse interferiu junto ao governo de Dom João VI. O local escolhido por Major Eustáquio, na beira do Córrego das Lajes, foi definido porque se localizava no val das 7 colinas. Cada colina dessa tinha uma fonte e água não podia faltar. Mas há controvérsias, se eram 7 ou 6 colinas. A partir do momento que o Major Eustáquio ele escolheu um lugar propício para estar se instalando, que Uberaba é formado por colinas, né? Colinas e córregos, vamos dizer assim. Então, uma das escolhas foi essa abundância de água, fauna e flora, vamos dizer, né? Nesse sentido. Então, em 1880, o Borges Sampaio ele faz um estudo, que foi um recenseamento, e ele detecta apenas 6 colinas, né? Que são da Badia, São Benedito, Mercês, Leblon, Estados Unidos e Boa Vista. A partir do século XX, o Hildebrando Pontes já cita a colina do Fabrício, que o bairro Boa Vista foi dividido. Aí que se cria a colina do Fabrício, passando então Uberaba a ter 7 colinas. Quer dizer, hoje o tamanho que a cidade está, será quantas colinas que existem? Em meados de 1812, o capitão Antônio Eustáquio da Silva Oliveira, futuro Major Eustáquio, saiu do desemboque numa, justamente, bandeira e, viajando a oeste, aqui na confluência do Córrego das Lajes com o Rio Uberaba, ele se estabeleceu, se afazendou. E alguns anos depois, construiu um retiro ali na esquina da Praça Rui Barbosa com a Rua Arthur Machado. E essa construção desse retiro é o início da fundação de Uberaba, porque ele fez isso de propósito, mas não se tem a data ainda, é por volta de 1815. 5 anos depois, por trabalho dele e do seu primo, o cônego Hermógenes, vigário lá do desemboque, Uberaba, que ainda nem tinha nome, não era oficializado, foi elevado à freguesia no dia 2 de março de 1820, por decreto de Dom João VI. A partir daí, essa data importantíssima comemora-se desde alguns anos o Dia de Uberaba, pela importância da data, que é a data mais antiga e oficial e documentada da história de Uberaba. É bom lembrar que 2 anos depois, o Brasil conseguiu a independência. Na verdade, foi proclamada a independência por Dom Pedro I. Há relatos também de que naquele tempo, quando Major Eustáquio começou o arraial, já existiam comunidades quilombolas, apesar de terem vindo com ele também alguns escravos, a força negra na construção da nossa terra. Mas em 2 de março de 1820, Major Eustáquio conseguiu de Dom João VI a elevação do arraial à freguesia de Santo Antônio e São Sebastião. E essa data passou a ser a data que nós comemoramos o aniversário da cidade. Uberaba experimentou um grande desenvolvimento. Em 1856, subiu à categoria de cidade. Após a abolição da escravatura, a chegada dos imigrantes também representou um grande marco de desenvolvimento para a cidade, para a nossa povoação e também com a chegada do trem de ferro. O final do século XIX foi muito importante para a nossa região. Isso se deu após a abolição da escravatura e a chegada do trem de ferro. A Mogiana trouxe também o telégrafo, barateou os transportes e a própria movimentação de viajantes estimulou os hotéis, teatros, cafés, restaurantes e acabou provocando algumas melhorias urbanas, como o sistema de calçamento, iluminação pública e algumas outras melhorias para a cidade. Também a gente tem que considerar a introdução do zebu e as primeiras importações desse gado trazidos da Índia, além da chegada dos imigrantes que puderam fundar suas casas comerciais ao entorno da Praça Rui Barbosa, na atual Rua Arthur Machado, a antiga Rua do Comércio,
e trazer consigo novos hábitos, novos costumes e atividades econômicas. Nesse mesmo tempo, nós temos também a chegada de ordens religiosas e fundação de escolas e do Instituto Zootécnico, que foi o primeiro instituto superior de educação superior na região do Triângulo Mineiro. Uberaba já era reconhecida como uma importante cidade no interior do Brasil. Conhecida anteriormente como Sertão da Farinha Podre, Uberaba era a princesinha do sertão. A partir de 1910, a saga do Zebu e a ação empreendedora de seus habitantes garantiram grandes riquezas para a região. Por conta da qualidade das terras, todo mundo queria ter uma sesmaria na região. E naquele tempo, no meio do sertão inabitado, as terras eram simplesmente doadas ou vendidas por um preço irrisório. Para homens de prestígio, naturalmente, que tinham amizade com as autoridades. Borges Sampaio conta que terras a perder de vista foram compradas a troco de um casal de leitões, por exemplo. Principalmente a partir do comecinho do século XX, quando os pecuaristas trouxeram zebu da Índia. Isso fez com que alguns poucos patriarcas de prestígio se tornassem proprietários de fazendas gigantescas. E isso deu início ao domínio da cidade por algumas poucas famílias que fizeram fortunas com essas terras, principalmente com a pecuária, que foi a primeira atividade econômica relevante na cidade, ainda que concentrasse a renda nas mãos de uma parcela muito pequena. Mas, por causa da necessidade de estimular o comércio de gado, os fazendeiros começaram a se preocupar com a criação de vias de acesso à região, primeiro pelas estradas e também pelos rios. E muitos mercadores passaram a frequentar a cidade, e isso estimulou o intercâmbio entre o interior paulista, Goiás e Mato Grosso. E, finalmente, com a vinda da Mogiana em 1889, Uberaba alcançou seu auge urbano e comercial. Uma das linhas de atuações hoje importante para a cultura, nacionalmente e em Uberaba, é o resgate da identidade e da memória. Isso no sentido de fortalecer a nossa cidadania enquanto povo. Para tanto, a gente precisa se conhecer, saber por que a gente se alimenta de certa forma, por que a gente tem comportamentos distintos de outras cidades, de outras regiões. O nosso modo de falar, o nosso modo de viver faz parte da nossa identidade, que não é de ontem, é de toda uma história de 195 anos, que é o aniversário de Uberaba. A importância da Fundação Cultural estar apoiando o projeto Minha Terra, Minha História é justamente para a gente contribuir. Nesse momento que Uberaba comemora 195 anos, o resgate da nossa história e da nossa identidade e deixar um pouquinho dessa contribuição de forma educacional para que todas as gerações possam se conhecer e possam conhecer o nosso povo de uma forma muito bacana, que é através do vídeo. Uberaba, nos seus quase 200 anos, uma cidade construída com suor, lágrimas e muitas vezes com o sangue de muitos uberabenses. Cidade única, cidade que conseguiu construir uma raça zebuína para o Brasil e para o mundo. Uma cidade que tem o maior sítio paleontológico da América Latina. E uma cidade que tem o ícone da paz, Chico Xavier. Portanto, uma cidade única. Momento uberabense, momento de perspectiva, um futuro brilhante pela frente. 325 mil pessoas estão aqui na nossa cidade, ajudando a construir nesse momento e com a perspectiva de um crescimento extraordinário pela sua localização, pelo seu potencial. E é isso que nós esperamos dos uberabenses e é isso que nós esperamos da nossa Uberaba, que realmente seja essa cidade alegre, uma cidade que dá oportunidade para a sua gente, uma cidade em que confiamos no seu futuro, confiamos na sua gente. Bem, gente, essa é uma pitadinha da nossa história, a história da nossa terra. Terra que tem jabuticaba, que tem mangas sabinas nos quintais, terra que tem fruta do conde, terra de gente guerreira e de gente faceira de bom coração. Minha terra tem jabuticaba, tem mangas sabinas nos quintais,
Tem fruta do conde onde a lembrança é feito esperança, em Minas Gerais, terra de gente guerreira, de gente faceira, de bom coração. Minha terra tem 7 colinas, terra de lindas meninas, de cerrado e chapadão. Minha terra tem jabuticaba, minha terra é Uberaba, princesinha do sertão. Minha terra tem jabuticaba, tem mangas sabinas nos quintais, tem fruta do conde onde a lembrança é feito esperança, em Minas Gerais, terra de gente guerreira, de gente faceira, de bom coração. Minha terra tem 7 colinas, terra de lindas meninas, de cerrado e chapadão. Minha terra tem jabuticaba, minha terra é Uberaba, princesinha do sertão.